Podem sentar um instantinho. Eu quero agradecer aos irmãos que tiveram lá no batismo da Isadora. Amém? E eu quero agradecer a essa igreja que até agora tem me ajudado, com a Isadora, com a minha família, comigo também. Dizer que naquele dia foi um dia que Deus começou a escrever um novo capítulo na minha vida. Porque a Dona Socorro sabe a peregrinação que foi, desde o dia que eu fiquei grávida da Isadora até os dias atuais. Irmãos, ver a Isadora se batizar, eu sei que isso é uma obrigação minha como mãe. E do Anderson como um pai que cuida. Que pai é aquele que ama e cuida, né? E ver a Isadora ser batizada, sabendo das raízes dela, sabendo, sabe, tantas coisas que ao longo de eu vim aqui falar para alguns de vocês vão entender, foi um dia mais feliz da minha vida. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero agradecer a pastora, que não desistiu da Isadora e o pastor. Eu quero agradecer ao Juninho. Eu quero agradecer aos jovens que, às vezes, a Isadora dá uma escorregada e vocês vão lá e pegam ela e traz sabe? E isso alegra tanto meu coração. Porque quando alguém faz algo por a gente fica feliz. Mas quando fazem por um filho nosso, gente do céu. E eu quero agradecer a Dona Socorro por estar aqui. Se alguém que tiver alguma dúvida sobre a minha vida, sobre o meu passado, qualquer coisa, é só perguntar a ela. Ela foi a irmã que a minha mãe teve, que a minha mãe teve 7 irmãos. E nenhum dos 7 irmãos da minha mãe foi como a Dona Socorro na vida dela. E esses dias a gente tem lembrado de muitas histórias. E a Dona Socorro foi a tia que ficou com a gente. É a pessoa que me conhece, que conhece todos os meus defeitos, aqueles que eu deixei, aqueles que Deus ainda está tratando, sabe? E eu quero dizer para a senhora, Dona Socorro, que Deus, Ele começou... Sabe aquele hino da vitória? Aqui é só o início. Porque Deus ainda tem muitos planos para a sua vida. O que a senhora está começando a viver agora, Deus está dizendo que é só o início. Vai vir dias que a senhora vai até esquecer de muitas coisas. Amém? E gostaria que os irmãos ficassem de pé. Não precisa os irmãos abrir, eu leio para os irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida. Porque o que eu vou ler aqui, vocês já leram. E eu vou ler aqui, vocês vão escutar. Escutem com atenção. Eu estou muito nervosa. Se eu aqui escorregar no texto, é porque eu estou sem meu óculos. E porque eu estou nervosa, viu? Mas eu sei ler direitinho. Lá em Gênesis 1, versículo 27, está escrito assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não, mentira, não era esse que eu queria. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E lá em Provérbios, Deus, eu passei um mês inteiro pedindo para Deus uma palavra.
E no início da semana, Deus me deu essa palavra. E eu fiquei duvidando de que era essa palavra. E quando eu ainda falei com a Dona Socorro. E quando eu cheguei aqui, Deus confirmou essa palavra com todas as pessoas que leram Provérbios hoje aqui. E lá em Provérbios 31, que fala sobre o louvor da mulher virtuosa, a partir do versículo 26, fala assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Eu peço que os irmãos fechem os olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer mais uma noite pelo Senhor estar aqui, ter nos abençoado de chegar aqui, Senhor. Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os céus nesse momento, Pai, e derrama, Senhor, a Tua graça, derrama a Tua glória e derrama, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a mim e aos Teus filhos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, esses dias que a Dona Socorro está aqui, a gente tem conversado muito sobre a nossa vida. E a vida da Dona Socorro, ela é de Manaus, né, da minha terra. E agora ela mora em Goiânia. E ela veio visitar a Thaís, que é a filha dela, que mora em Ampere. E a outra filha dela, que é a Thaísa, mora com ela em Goiânia. E a trajetória dela foi uma trajetória de uma mulher virtuosa. Uma mulher que, claro, ela teve ajuda do pai das filhas dela, mas, irmãos, sozinha, não foi Dona Socorro. Cuidou daquelas duas meninas com zelo. Ela tinha que trabalhar, ela tinha que deixar as filhas sozinhas em casa, muitas vezes. Ela tinha que dar de conta de tudo, irmãos. E ela passou por muitas coisas, que a gente sabe que é muito difícil. É difícil você cuidar de um filho, ele já com o pai, né, irmã Rose? Já com o pai ali, a mãe lutando, né, pastor e pastor? É complicado. Agora imagina uma mulher cuidar de duas. E eu estou sendo sincera quando Deus fala, Dona Socorro, que agora que a senhora vai começar a colher os frutos. Ela está começando. E por muitos anos a gente viveu no mesmo lugar, né? Como eu disse para vocês, a minha mãe era muito amiga dela. E um dia, a minha casa era um inferno. Não é verdade? Nós nascemos no inferno. E a nossa família não sabia disso. Só quem sabia era quem estava ali naquele bloco, né, Dona Socorro? Que quando meu pai chegava em casa, todo mundo já corria para as portas para ficar olhando o circo que ia começar. E foi difícil para minha mãe, foi difícil para o meu pai. O meu pai, ele era alcoólatra e a gente não conhecia Jesus. A gente não fazia nada de errado. Só o meu pai que era alcoólatra. E a gente não conhecia Jesus. Até que um dia as brigas começaram a ficar piores. E parecia que um ia matar o outro, né, Dona Socorro? A minha mãe batia no meu pai, meu pai batia na minha mãe. A minha mãe comprava enfeite para casa, de dia, de noite ela quebrava tudo nas costas do papai.
O papai uma vez pegou um aquário desse tamanho assim, ó, para jogar em cima da mamãe. E foi peixe para tudo quanto foi lado. E a gente se criou nesse ambiente. Na nossa casa tinha tudo, né, Dona Socorro? A nossa casa era farta de comida. A nossa casa era farta de móveis. A gente nunca... As filhas da Dona Socorro foram para a escola de ônibus, não foi? A gente não foi de ônibus para a escola. Todos os dias os meus pais, quando a minha mãe não estava indo deixar, o meu pai ia deixar. Mas à noite a gente não dormia, muitas noites, porque existia uma guerra na minha casa. E a gente passava a noite acordada, apartando eles pela briga. E eu lembro que chegou numa situação em que a minha família começou a se preocupar. Quando meu pai começou a dizer que ia matar a mamãe, e a gente foi lá com a minha família, a gente começou a falar para os tios que estavam ali próximos, eles começaram a se preocupar, porque eles tinham vergonha. Já pensou se o meu pai mata a minha mãe, a vergonha que não ia ser para a família? Eles só pensavam nisso, né, Dona Socorro? Até que um dia, a minha tia passou por uma necessidade muito grande, que ela ficou sem onde morar, e ela teve que morar de favor na casa da minha tia-avó, que é minha avó. E a minha mãe começou a ajudar a minha tia, que a minha avó doou um espaço do quintal dela para minha tia construir uma casa para morar ali. E a minha mãe começou a ajudar ela. E nessa a minha tia começou a falar de Jesus para minha mãe, que a minha tia já era de Jesus. Mas ela também vivia uma vida muito atribulada. E mesmo assim, ela foi a única pessoa que aceitou que a minha mãe fosse lá, com 3 filhos, que eram três tormentos. A gente corria igual uns... Gente, a gente só faltava subir no teto, de tão abençoado que a gente era. Graças a Deus que os meus filhos são quietos. Mas a gente não era. E a minha tia começou a falar de Jesus para minha mãe. E um dia ela disse assim: Silvinha, se você for para a igreja, se você se converter, Deus, Ele vai mudar a tua vida. No momento que você for lá, levantar sua mão, for lá na frente, entregar seu coração para Jesus, Ele vai mudar. Naquele dia, Ele vai mudar a tua vida. Aí eu escutava a conversa, eu dizia assim: mãe, a gente precisa dessa mudança. A gente tem que ir, porque esse Deus vai... Se a gente não tentar, pode ser que amanhã Ele vai te matar. E a gente precisa tentar. Aí a mamãe disse assim: isso é verdade mesmo, Mercê? Ela disse: é, Silvinha, é sim. Eu disse: mãe, vamos no próximo domingo para a igreja. Aí a mamãe pegou a gente, arrumou a gente no domingo e a gente foi para a igreja. E eu doida que o pastor já fizesse a oração para a gente se converter. O pastor chegou no fim acabava o culto, mas não chegava a hora da oração. Passou tudo naquele dia, mas não chegava a hora da oração. E o pastor fez a oração, mandou a gente botar a mão no peito. Eu lembro da oração aqui na minha mente. Parece que foi agora que eu fiz aquela oração. Aí ele mandou a gente lá na frente. Gente, eu ia correndo. Eu corria tanto na igreja. Eu dizia: hoje a gente vai dormir. Essa semana vai ser uma semana de paz. Fui lá toda feliz. A gente se rendeu lá, a mamãe chorou. Foi aquela coisa. Chegamos em casa. Não foi, gente. Não foi. E eu dizia assim: mãe, deixa ele te xingar. Deixa ele te chamar disso. Não liga. Porque tu já se converteu. E se ele disse, ele vai ter que fazer. A tia Mercê disse que ele faz, então ele faz. Aí a mamãe foi criando força. No outro domingo a gente ia. E no outro a gente ia. E o meu pai chegava e ele começava a brigar. E a minha mãe não respondia mais. Até que ele começou a se irritar porque a minha mãe não respondia mais. Aí ele começou a fazer outras coisas que era para pinicar a mamãe, para a mamãe se estressar. A mamãe acabava se estressando. E a briga era pior. E aí durante a briga ela dizia bem assim: olha, vocês 3, se ajoelham aí, vocês oram, que eu vou brigar, mas vocês oram e que Deus vai vir aqui.
E nada fluía, gente. Nada fluía. Passou um ano, nada fluiu. E no dia do batismo, eu cheguei para a tia e eu disse assim: tia, eu acho que a senhora é uma mentirosa. Porque a senhora disse que a gente ia se converter, que a gente ia lá na frente, que a gente ia levantar a mão e que o pastor ia fazer aquela oração e a nossa vida ia mudar. Mas a nossa vida está um inferno pior ainda, porque na hora da briga ela ainda faz a gente se ajoelhar e orar. E eu não sei que Deus é esse que nem essa briga ele faz parar. Aí a minha tia disse assim: Sandrinha, minha filha, tenha paciência, tenha fé. É devagar que Deus faz as coisas, minha filha. Tia, mas que Deus que é esse que permite que a gente sofra tanto? Eu estou para dizer que esse Deus nem existe de verdade. Eu acho que a senhora está mentindo, porque olha a sua vida. Olha o que o tio Miguel faz com a senhora. Minha filha, mas a gente tem que entregar o coração para Jesus, minha filha. E daí a gente continuou. E a minha mãe, aos poucos, que a minha mãe não era uma pessoa fácil, né, dona Socorro? A gente diz que a mamãe era doida de pedra. Pense numa mulher que era maluca, mas era gente boa, era a mamãe. E Deus foi começando a tratar com a mamãe. E foi tratando, e a minha mãe foi mudando de postura. Mas o meu pai não parou de beber. O meu pai não parou de ficar possesso. O meu pai não parou. A gente continuou naquela vida, né? E eu entendo que aqui tem muitas mulheres que não têm um marido alcoólatra. Eu entendo que aqui tem mulheres que não têm uma vida como a minha mãe teve. Mas eu entendo que Deus está dizendo assim: olha, tu entregou a tua vida, tu entregou o teu coração para mim, então não é só entregar, é começar a ler e obedecer. É obedecer. A minha mãe, ela não obedecia a ninguém, né, dona Socorro? Era ela e os conceitos dela, e ela. E era o que ela achava. E ela era muito gente boa. Não tinha uma pessoa que não gostasse da mamãe. Mas era ela e ela. E a gente se criou nesse lar. E aos poucos, Deus foi mudando a nossa vida. Claro. A gente teve muitos traumas. Traumas terríveis. Traumas que como fala aqui na Bíblia, aqui nesse versículo fala assim, ó. Fala com sabedoria. Quando a Bíblia fala aqui, ó, com sabedoria, quando eu li esse versículo hoje, eu entendi que você precisa ter sabedoria na tua casa. Para você falar algo, depende da forma como você fala. Entendeu? A mulher, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. A edificação da casa não é ela pegar tijolo por tijolo e ir lá e construir, e depois que a casa está montada, enfeitar a casa e está tudo bem, não. A edificação de uma casa, gente, são as colunas da casa. A mulher, ela é a coluna da casa. A coluna da minha casa era a minha mãe. E no dia que a minha mãe apanhava do papai, a gente sofria. No dia que a minha mãe batia no meu pai, a gente ficava feliz. A gente dizia ainda assim: vai, mãe, bate nele. Olha só. Que espécie de filho que é? É engraçado, hoje eu até rio. Mas que espécie de filho que estava se criando na minha casa? Quando a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias, para que te vás bens e teus dias sejam prolongados. E a gente dizer: bate nele. E ele era o nosso pai. E hoje eu vejo, sabe, irmãos, como foi cantado aqui hoje, o hino da vitória, de onde Deus tirou a gente e onde Deus nos colocou.
Porque a consequência disso daqui, a dona Socorro pode falar. Eu era uma criança extremamente violenta, né? Eu era uma criança extremamente rebelde. A mulher, quando ela não sabe edificar a casa, tudo vai por água abaixo. Tudo, tudo. Mas Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre, de algum lugar, Deus vai levantar alguém. E Deus vai mandar aquela pessoa lá. E Deus mandou aquela mulher, aquela minha tia lá na minha casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O processo de conversão da minha mãe durou muitos anos. Muitos anos. E nesses anos, as coisas muito devagarzinho foram melhorando na minha casa. Quando a gente se converteu, meus 2 irmãos se converteram também. E eles eram... A Sara era uma pastorinha. O Antônio, quando ia para a igreja, era a coisa mais linda. E com o passar do tempo, eles foram se desapegando a Deus. Sabe por quê? Porque aqui no versículo da mulher virtuosa, fala assim, ó. Atende ao bom andamento da sua casa. É muito raro você ver um pai que cuida dos filhos, que a mãe vai embora e ele fica com os filhos. É muito raro. É sempre a mulher que cuida dos filhos. E eu disse assim, Deus, mas eu não tenho nada para falar hoje naquela igreja. E Deus diz assim, tem sim. E uma vez o pastor, eu lembro que a nossa igreja estava em construção. E eu participava de todos os projetos da igreja. Tudo que o pastor mandava a gente fazer, eu fazia. Porque eu queria que meu pai se convertesse. E eu tinha uns 14 anos, mas eu era tão bebezinha na minha mente, que o pastor disse assim, começou a cair uma chuva e a igreja não tinha telhado, e aquele barrão que a gente se sujando. E o pastor dizia assim, não tenham medo, irmãos, é chuva de bênção. Quem pegar essa chuva vai ser abençoado. E eu comecei a me molhar naquela chuva, cheguei lá com meu pai, eu disse assim, pai, eu estou abençoada, segura aqui na minha mão que o senhor também vai ficar abençoado. E o meu pai disse assim, minha filha, como você é besta. E a minha mãe saiu da igreja e eu continuei. Eu continuei na igreja. A dona Socorro sabe, né? Eu continuei na igreja e hoje... muitas vezes eu saí da igreja. Sabe por quê? Porque é difícil. Letícia, é muito difícil você ter uma casa com uma mãe, com um pai problemático, com os teus irmãos, e você sozinha levar todo aquele peso e você não tem ninguém que chegue para ti e fale alguma coisa, porque tu é uma criança, ninguém acredita numa criança. Ninguém acredita que uma criança tem sentimentos. Ninguém acredita que uma criança tem dúvidas. Ninguém acredita. Só a mãe acredita. Hoje, eu estou aqui falando da minha vida, da vida da minha casa, da minha família, na presença de uma pessoa que conviveu com a gente. E eu estou dizendo para vocês, aqui tem mães jovens, aqui já tem mães vós, aqui já tem... aqui tem adolescente, aqui tem criança. E eu vou dizer para vocês, vocês são a base da casa de vocês. Nós somos a base da nossa casa. Diferente da minha casa, do lado, na frente do nosso apartamento, da nossa porta, tinha a casa da dona Socorro. E a dona Socorro era ela e as filhas dela. Agora, olha a diferença. Quando Deus falou... Quando a gente estava conversando ontem, e a dona Socorro estava falando das dificuldades dela, que ela passou com as filhas dela, ela disse assim, Sandra, a tua mãe não sabia conversar, ela tinha boas intenções,
mas ela não sabia falar. Ela tinha tanta dor dentro dela, ela tinha tantos traumas. Às vezes a gente traz traumas, irmãos, e a gente passa os nossos traumas para os nossos filhos. Amém? E ela não sabia lidar, ela não soube lidar. E isso causou frustrações na gente como filhos. E depois eu fiquei pensando que a mulher, quando ela é sábia, ela pega os filhos dela, ela leva numa igreja, ela conversa, ela adora a Deus, ela lê a Bíblia, ela protege os filhos dela. Sabe, a Thaís e a Thaísa, elas não tinham... a gente tinha mais coisa na nossa casa, que a gente tinha um pai e uma mãe. A gente tinha um carro que levava a gente para todos os lugares. A gente tinha a nossa família que estava ali para nos ajudar. E a Dona Socorro era a Dona Socorro e as filhas dela. E a Dona Socorro passou sozinha por todas as coisas que as mulheres passam na vida. E hoje as filhas dela são mulheres de honra. Honra, irmãos, honra. Não estou dizendo que eu não sou, que meus irmãos não são. Mas quando você tem uma criação que por mais que você não tenha muitas coisas, você está ali com o teu filho, você conversa com o teu filho, você ensina o teu filho, você está ali com o teu marido pelejando. Irmã, não é fácil ter marido. Não é fácil. Eles dizem que a gente não é fácil de se entender. Mas eu digo para vocês, não é fácil ser casada. Porque a gente conhece muitas coisas. E a gente consegue ver lá adiante. E quando a gente chega para falar para eles muitas vezes não acreditam. E a gente tem uma paciência que a gente caminha com eles, vai orando com eles, e a gente vai esperando aquilo e já vai antecedendo, sabe? Orando para que aquilo ali não aconteça. Uma vez eu estava orando por uma irmã, e lá na minha casa, e eu dizia assim, Senhor, por que o Senhor colocou essa irmã para que eu orasse por ela e pela família dela? Eu nem tenho intimidade com essa irmã. E o Senhor disse assim, porque ela ora por ela sozinha e pela casa dela sozinha. E nesse momento, ela está precisando de que alguém ore por ela. As mulheres, elas têm esse privilégio. É um privilégio, gente. É um privilégio a gente carregar uma vida dentro da gente. É um privilégio a gente ajoelhar o nosso joelho no chão e orar. Quando a Bíblia fala que nós somos uma única carne quando a gente se casa, a gente já é uma única carne. Não é só quando se casa. Porque era o versículo que eu estava ali procurando. Porque quando Deus fez o homem, antes dele fazer o homem, ele fez tudo. E daí ele criou Adão. E daí Adão começou a dar nome aos bichos. Mas Adão ficou sozinho. Não se sabe, como já foi falado aqui, não se sabe por quanto tempo Adão ficou sozinho. E Deus viu que aquilo ali não era bom para Adão. O homem, ele não consegue ficar sozinho por muito tempo. Porque eles não têm o que a gente tem. E daí Deus disse assim, eu vou fazer uma mulher. E da costela de Adão, do corpo do Adão, de um pedaço de carne do Adão, Deus fez a gente. Sabe? E hoje a gente fala muito de empoderamento das mulheres. E muitas mulheres, elas querem ser poderosas. Elas querem ser melhores que os homens. Elas querem adotar o papel dos homens. Sabe? Mas isso está errado. Está errado. Nós somos mulheres e temos que ficar no nosso propósito que Deus nos deu. Nós somos mulheres e temos que lutar por aquilo que Deus nos deu para lutar. Quando a minha mãe começou a endireitar a vida dela e começou a se sujeitar, a se humilhar diante de Deus, que era o que Deus queria, e Deus só queria isso, tudo na nossa casa começou a mudar. No ano que a minha mãe morreu, que o coração dela não aguentou,
E a minha família costuma dizer que a minha mãe morreu porque naquele ano foi o ano que a minha mãe mais se entregou para Deus. E quando você se entrega para Deus, porque Deus sabe da gente, Deus sabe o que está por vir na minha vida, Deus sabe o que eu ainda vou enfrentar. Eu não sei, mas Deus já sabe. E eu acredito que Deus já viu o futuro da minha mãe. E naquele momento que a minha mãe estava servindo a Ele, o momento que ela estava sendo mais fiel, talvez fosse o auge da vida dela em relação a Deus. Deus levou a minha mãe para que ela fosse salva e deixou o meu pai. E eu fiquei indignada com Deus. E eu disse: Deus, para que tu levou a minha mãe e deixou ele, que nem sabe do que a gente gosta, sabe? E a gente já era grande. E Deus disse assim: olha, eu levei a tua mãe porque ela já estava preparada, mas ele precisa se preparar. Vocês precisam amar o pai de vocês. Vocês precisam amar. Eu e a Sara, a gente não gostava muito de ficar perto de homem, que a gente detestava. Não que a gente fosse lésbica, mas a gente tinha trauma de ficar perto de homem, por tudo que a gente já tinha visto na nossa casa. Eu não sei o que vocês passaram. Eu não sei qual é o trauma de vocês. Eu não sei o que... Eu não sei. Eu estou falando da minha família. Não sei o que se passa com vocês. Mas Deus, Ele vai deixar vocês cara a cara com o problema. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele ama. E Deus, e aquele versículo que a irmã aqui leu sobre as ofertas, do capítulo 3, se você... Foi o capítulo 3, não foi, irmão? Se você descer mais um pouquinho, está escrito assim, ó. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Não te enfades em sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus, Ele não vai... Tem gente que chega aqui e entrega um monte de bênção. Deus abençoa, mas Deus vai te colocar diante do teu problema, porque Ele vai te tratar. Tu vai ficar diante do teu trauma, porque Deus vai te tratar. Tu vai ficar diante de pessoas que te magoaram, pessoas que te machucaram, pessoas que te ofenderam, pessoas que pisaram assim em ti, ó, porque Ele vai te tratar. E o tratamento de Deus, irmãos, muitas vezes é dolorido, mexe com todos os ossos. Sabe quando a gente canta: Senhor, quebra, eu sou um vaso, me quebra e me forma de novo. Vocês têm noção do que vocês estão cantando? Você sabe o que é Deus te quebrar para te fazer de novo? É nesse momento que Deus te quebra. E Deus me colocou frente a frente com meu pai. E Ele me quebrou e me fez de novo. O meu pai, ele passou pela pandemia. Ele bebia até morrer. Depois que a minha mãe morreu, o meu pai, ele deu muito problema pra gente. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção dos problemas que o papai deu. Mas eu disse assim: Deus, foi tu que me prometeu. Letícia, eu já orei para Deus e eu disse assim: Deus, eu não queria ter nascido nessa família. Deus, eu não me sinto nem honrada em fazer parte dessa família. Sabe por quê? Porque às vezes parece que a gente está andando sozinha. Mas a gente não está sozinha, porque a promessa de Deus está aqui, ó. Ele quer salvar toda a nossa casa, mas depende do nosso posicionamento. Depende do que tu quer, depende do que tu pede, depende do que tu se entrega para Deus. Sabe, é muito fácil você chegar aqui na igreja e dizer: eu sou crente, eu nasci num berço evangélico, eu não vou para o mundo. É difícil quando o problema aparece. Ele aparece para todos. Ele vai aparecer para todos. E o que você vai fazer com isso? Você vai deixar aquele problema te matar?
Você vai deixar aquele problema te destruir? Você vai se entregar? Eu me entreguei, irmãos, e eu me dei mal. Eu me dei tão mal, que quando eu cheguei para Deus, eu disse assim, Deus, junta caco por caco. Faz, eu já estou quebrada mesmo, eu já tô destruída mesmo, então termina de destruir, mas me constrói de novo. Mas me constrói de uma forma que nunca mais eu fique quebrada. Me levanta de uma forma que nunca mais eu queira cair. Porque a gente cai porque a gente quer cair. A gente que escolhe desobedecer a Deus. É nós que escolhemos. Foi a minha mãe que escolheu não mudar de vida. Entendeu? Isso tudo é a gente que escolhe. Quando Deus diz assim, a mulher edifica a casa. Gente, é a mulher que tem esse papel de edificar a casa, de cuidar dos filhos, de colocar amor no coração dos filhos. Ontem a dona Socorro dizia assim, Sandra, a melhor coisa que eu fiz para as minhas filhas foi deixar elas apaixonadas pelo pai delas. Porque isso ajudou elas. E eu disse, é verdade. Porque quando tu ensina o teu filho a amar, quando tu ama, tu ensina o teu filho a amar. E você não ama seu esposo porque ele é seu esposo. Você ama porque Deus te colocou ele, foi Deus que colocou ele na tua vida. Você honra ele porque foi Deus que colocou ele na tua vida. Aqui tem mulheres que criou filhos sozinha. Mas vou dizer uma coisa, Deus é o pai que cuida. Deus é o pai que ama. Deus é o pai que nunca vai te abandonar. E só precisamos ser obedientes, ousadas. Precisamos ter ousadias. Precisamos não entregar o ponto. E você que não é o seu marido que está te dando problema. Você que é mulher, que é o seu filho, que é a sua vizinha, que é, sei lá, sempre a gente vai ter. Não desiste. Eu ouvi uma pregação, e eu sou muito humilde em dizer que não é de mim. Eu ouvi mesmo, eu ouvi a mulher falar. Ela dizia assim, não entrega os pontos. É aquilo que está te dando problema, vai lá e diz assim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, e tu vai sair daqui agora em nome de Jesus. Não entrega os pontos. E quando você precisar, mês passado eu passei por uma situação muito complicada. E eu disse assim, Deus, eu preciso que o Senhor coloque o perdão no meu coração. Preciso que o Senhor me dê forças para mim aprender a perdoar a fulana de tal por causa da situação tal. E eu fiquei assim, como que eu sou crente? Como que eu ajudo lá na igreja? Como que eu tenho a confiança dos pastores? Se a Bíblia fala que eu preciso perdoar, e eu não perdoo. Às vezes a gente não tem força para perdoar. Às vezes o problema é tão grande, a situação ela é tão complicada, que você não tem força. Mas Deus é o Deus que dá força. Sabe? Às vezes você está com uma coisa do irmão na cabeça. Mas aquele fulano não gosta de mim. Ai, mas aquele fulano isso. Mas aquele fulano aquilo. Gente, para de ser tolo. Sabe? Porque a gente perde a bênção por isso. Quantas vezes eu perdi a minha bênção por causa dos outros? Porque o fulano isso, porque o Beltrano aquilo. Tu viu que o fulano nos... Deixa ele lá com Deus. E diz assim, Deus, tira isso da minha cabeça agora em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu amo fulano. E começa a profetizar que tu ama o fulano. Às vezes é difícil. Tem pessoas que é difícil da gente amar. Mas você tem que profetizar. Fulano, eu profetizo que eu te amo. Eu profetizo que o amor que Deus colocou no meu coração vai derramar por ti também. E Deus vai derramar. E Deus derrama. Sabe? Quando eu comecei a pensar assim, quando eu comecei a pensar na minha casa, quando eu estava fazendo a escola
de casais lá com Anderson, eu fazia tudo que a minha mãe fazia. Eu gritava, sabe, com meu marido. Eu não tenho vergonha tenho vergonha sim, que isso é vergonhoso. Mas vou falar, eu gritava com meu marido. Eu queria ser a mãe dele, porque a minha mãe era a mãe do meu pai, né, dona Socorro? Eu queria que na minha casa tudo fosse do meu jeito, porque na casa da minha mãe tudo era do jeito da minha mãe, tudo. E eu queria que o Anderson fosse diferente do meu pai, mas eu queria ser igual à minha mãe. E quando eu comecei a fazer o tratamento com Deus, Deus foi cortando. E hoje, quando eu olho para minha casa, irmão, que eu chego de noite, vocês não têm noção que é das 6 horas da tarde. E eu pensar assim, o meu marido não vai me xingar. O meu marido não vai para um bar beber. O meu marido, ele me ama. O meu marido, ele é sistemático. Mas ele é uma bênção na minha vida. Quando eu olho para a minha mesa de noite, e eu penso assim, eu vou jantar. Na minha casa a gente não jantava, né? Muitas vezes a minha mãe fazia a nossa mesa cheia de comida, principalmente no Natal. E a gente não comia um grão de arroz, porque a gente não tinha paz. A coisa mais importante da nossa vida é ter paz. E hoje, na minha casa, irmãos, eu posso não ter muitas coisas, mas eu tenho paz, entendeu? Eu posso não fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer e que um dia Deus vai permitir. Mas quando eu olho para minha casa e eu tenho paz, eu tenho tudo. Quando eu olho para mim mesma, e digo assim, gente, como que eu mudei? Como que eu mudei? Como que eu fui como que eu permiti que Deus me transformasse? Deus, Ele quer transformar cada um de vocês. Se cada um de vocês está aqui, Deus tem um plano para cada um. Todos os dias nós precisamos ser transformados em alguma coisa. Por isso que nós estamos aqui. Mas a gente tem que permitir. A gente tem que, sabe, que nem eu já falei aqui. A gente tem que buscar a Deus com todo o coração. Deixar que Ele nos conserte. Obedecer. É difícil obedecer o pastor e a pastora? É difícil quando eles dizem não? Alguém já recebeu o não deles? Alguém já recebeu uma palavra de repreensão? Gente, eu já. Tem 5 meses que eu estou aqui, eu acho. Mas eu já recebi, né? Eu fiquei até com vergonha. Eu disse, cria vergonha na tua cara, Sandra. Aprende a obedecer. Mas sabe por que eles fazem? Porque eles amam a gente. Porque eles entregam a vida deles para cuidar de cada um. Porque eles não têm necessidade de abrir uma igreja, de administrar uma igreja. Sabe? Eles não têm a necessidade de parar a vida deles e vir cuidar aqui, desse ministério. Mas eles têm um compromisso com Deus pela vida de cada um que está aqui. Cada um que está aqui. É porque Deus permitiu que estivesse aqui. E o que a gente precisa fazer é obedecer. É se sujeitar. Amém? Deus falou para mim que você não precisa ter medo. Deus, aqui em Gênesis, está dizendo que Ele formou a terra. Ele separou os mares, Ele separou os rios. Ele fez as florestas, Ele criou os animais. Ele criou o homem, Ele criou a mulher. Ele criou a mãe. Quando Ele criou a mulher, Ele já sabia que aquela mulher seria mãe. Ele deu o dom da gente ter a vida. É Ele que cuida dos nossos filhos. Você não precisa se preocupar com o futuro da sua filha. Porque Ele que deu o nome. Adão foi usado para que desse um nome a todos os animais.
por causa dele. É ele que faz tudo. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo do que a sua filha vai viver, porque Deus tem planos de vida. Ela enxerga o que você não enxerga. Amém? Não tenha medo. Não tenha. Irmãos, eu vou encerrar, porque eu não posso passar do meu horário para me ser chamada de novo. Amém? Eu passaria uma noite aqui conversando com vocês. Eu quero dizer para vocês, não percam a fé de vocês. Sabe, quando vocês estiverem com algum problema, faça uma oração a Deus, peça a Ele um discernimento. Chegue com os líderes de vocês, conversem. Nós mulheres não podemos parar. Nós mulheres não podemos baixar a guarda. Nós não podemos deixar que Satanás use a nossa mente. Eu estou falando de mim. Nós não podemos deixar que Satanás use a nossa mente. Quando você vê que uma mulher está triste, está chateada, está com problema, você que é mulher também, chega lá, tenta ajudar, conversa, abraça, sabe? Vamos falar, vamos profetizar coisas boas, vamos falar de coisas boas. O nosso passado passou. E a gente só vai usar o passado, irmãos, para a gente contar testemunhos, para a gente ajudar outras pessoas. Não vamos trazer o nosso passado para o nosso presente. Vamos permitir que Deus nos transforme. Vamos permitir que Deus use a gente. Sabe, depois que as mulheres se sentiram muito empoderadas, cheias do poder, como algumas artistas falam, o mundo, ele começou a virar de cabeça para baixo. Entendeu? E se a gente deixar que isso entre aqui dentro da nossa igreja, vai ser terrível. Vai ser cruel. Onde é que Deus vai se manifestar? Se na casa dele ele não pode se manifestar. Porque nós estamos segurando um irmão. Quando nós falamos de alguém, quando nós pensamos sobre alguém, Satanás ele vem e diz assim: Sandra, a fulana de tal falou isso. E eu começo a acreditar naquilo. Aí Satanás vai abrindo. Aí eu vou olhar para aquela irmã e eu vou começar a ficar com raiva dela, mas eu nem falei com ela. E eu vou começar... Pronto, é isso que Satanás quer. Não vamos permitir. Nós temos que dar as nossas mãos. Nós temos que orar uma pelas outras. Nós temos que ser unidas. Unidas. Essa semana a minha amiga disse assim: Sandra, foram nós três mulheres. Nunca nós nos separamos. Nunca nós fomos desunidas. E nós vencemos. Vencemos. Porque uma vai ajudar a outra. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui ninguém sabe mais que ninguém. Nós somos iguais. Só que temos experiências diferentes. Hoje é um culto das mulheres. E eu, Sandra, gostaria de pedir perdão se algum dia, de alguma forma, eu magoei vocês. Eu fiz algo, sabe? Eu olhei de um jeito, eu falei uma palavra. Eu quero pedir perdão, entendeu? E eu quero pedir para as mulheres dessa igreja se unir mais. E quando precisar de ajuda, que nós possamos contar umas com as outras. Porque assim nós vamos vencer. Não adianta. A igreja está lotada. E a igreja, ninguém amar ninguém. Um amor sincero. Um amor de encorajamento. Não adianta, irmãos. Como é que a gente vai para o céu? Céu não tem nível. Céu não tem nível. Aquele é mais santo, aquele é no seu... Não tem. Somos todos iguais. Se nós não conseguir se adaptar aqui na terra, como igreja, a gente não vai. Não vai. Porque Deus não quer mais essas coisas lá no céu. Ele nunca quis. Por isso que ele mandou Satanás para cá,
para a terra. Nós precisamos ser diferentes e fazer a diferença. Quando alguém chegar para fazer contenda, falar que nem na minha terra, vaza. Melhor coisa que tem. Vamos sair. Irmão, é o seguinte, eu preciso ir ali. Vamos ser irmãs, amigas, companheiras. Somos em poucas, vamos multiplicar, vamos agradar o coração de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço aos irmãos por terem a paciência de me ouvir. Amém? E fiquem com o Senhor.